Vamos aproveitar então, senador, já que o senhor tocou nesse tema no Supremo Tribunal Federal, queria perguntar a respeito disso para o senhor, porque cabe ao Senado a análise da conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal e, eventualmente, caso detectada alguma arbitrariedade, alguma ilegalidade praticada por algum ministro do Supremo Tribunal Federal, a punição. São senadores que deliberam sobre isso e, eventualmente, o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é algo que chegou a ser colocado em pauta recentemente, né? O presidente Bolsonaro apresentou pedido de impeachment de um dos ministros, mas isso acabou sendo barrado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente do Senado tem muito poder, né? Nessa conjuntura, a palavra final acaba sendo dele. Aproveito para fazer duas perguntas ao senhor, então, senadora. A primeira, se o senhor acredita que um dia ainda veremos no Brasil um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, é uma realidade muito distante, e se o senhor, pelo que o senhor está acompanhando, o senhor aposta na reeleição do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, vai depender muito, claro, do resultado da eleição, né? Tem 27 cadeiras aí em jogo, mas a depender da configuração que o Senado passe a ter em 2023, a tendência é que o Pacheco continue presidente do Senado? Agora você tocou num ponto. Respondendo mais uma vez a pergunta da Carla e pegando a sua, essa eleição é fundamental também por causa do Senado, não é só a presidência da República. O Senado Federal, a gente vai ter a possibilidade de renovar 1/3. E todo mundo está vendo hoje que o Senado está paralisado. O Senado, ele está inerte com essa escalada antidemocrática de alguns ministros do Supremo. Quando eu digo alguns, eu quero ressaltar que a gente sabe que tem ministros cumpridores dos seus deveres lá dentro. Mas por que não se manifestam quando um colega, como colocou Augusto agora, fora da lei, um inquérito, por exemplo, esse inquérito, não existe isso no nosso ordenamento jurídico. É algo surreal esse inquérito que eles chamam de fake news, onde o ministro é a vítima, é o julgador, é o delegado, é o promotor, é o dono da bola, é tudo. Né? O PGR não vale nada. Aliás, tem senador da oposição que vai lá e vale mais do que a PGR. Então, nós vamos precisar, a população brasileira precisa renovar o Senado. Precisa votar em senadores. Não é só que não tenham rabo preso. É em senadores que se manifestem sobre o que eles estão vendo com relação à Corte Suprema do Brasil. Qual é a posição? Você vê hoje no Senado, e eu entendo, né, porque o foro privilegiado é a grande blindagem da corrupção hoje no Brasil. É o mecanismo, o sistema está ali. E olha que interessante, o Senado cumpriu o seu papel antes mesmo da gente chegar lá agora. Já tinha sido na legislatura passada. O Senado acabou com o fim do foro privilegiado. Dentro do Senado, a votação foi unânime. Aí está onde? 5 anos na Câmara dos Deputados, na mesa, na gaveta do presidente da Câmara dos Deputados. No dia que a gente votar isso, que a sociedade, e aí é importante também votar em deputados federais, que tenham essa bandeira do fim do foro privilegiado. Por quê? Porque no dia que a gente votar na Câmara, o presidente sancionar, nós vamos ter aí a justiça para todos. Porque vai sair os processos e você sabe os processos? Tem um grupo de senadores que tem R$1 bilhão em processos parados lá no STF. R$1 bilhão parado, não anda. E muitos processos prescrevem de senadores. Agora, o Magno Malta, que é ex-senador, né, que está lá no Espírito Santo em primeiro lugar nas pesquisas, o ministro Barroso fez uma queixa, foi parar na mão do Alexandre de Moraes. Quer dizer, ele não tem foro, gente. Ele não é mais senador. Ele não era para estar num processo dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso está errado. Cadê o devido processo legal? Mas não. É um dos maiores críticos do Supremo Tribunal Federal. Desde aquela época ele já era. Então, parece um recado assim, peraí. Isso é ou não é influenciar nas eleições? É a pergunta, porque foi semana passada essa notícia, né? Que ele está agora aí, já tem 2 ministros que votaram contra ele. Então, essa eleição ela vai ser decisiva por todos os aspectos. Agora, onde é que reside a minha esperança e meu otimismo? O povo brasileiro, cada dia mais gostando, se apropriando da política, acompanhando e cobrando seus representantes.